tanto que eu gosto, não escondo quanto gosto de você. Yeah, yeah, yeah. Coração dispara, tropeça, quase para. Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem agasalhados aí, para que esse nosso momento seja quentinho, né? Que ninguém passe frio durante esse momento que estaremos juntos. Eu aqui me preparei bem para que, no máximo, mãos geladas, né? Mãos e pés, porque isso para mim é inevitável quando chega inverno. Então, houve alguns contratempos, né, na semana passada, nem todos conseguiram participar do horário sugerido, mas semana passada foi em relação a nivelamento tecnológico. Então, sobre a temática, né, do Design Thinks, ninguém sofreria algum prejuízo, né? Já que os nossos encontros, as nossas reuniões, então hoje elas dão seguimento com o segundo encontro daí sobre a metodologia. Eu vou colocar aqui para apresentar. E aí, qualquer dúvida, algo que vocês queiram compartilhar, perguntar, sugerir, recomendar, né? Fiquem à vontade para nós estarmos debatendo. Teremos nosso momento aí em que vocês vão se separar nos pequenos grupos para cumprir a segunda parte, né, sobre a metodologia. Então, hoje, na verdade, a nossa quarta reunião, né? Mas ela, no caso, seria a segunda reunião em relação à metodologia em si. Já que nós tivemos só lá na reunião 2, que foi a introdução ao Design Thinks, e aí hoje, então, que nós vamos começar a desvendar sobre os 5 temas, né? As 5 etapas da metodologia. Então, hoje nós abordaremos Design Thinks na questão da descoberta. A nossa agenda, né? Conforme todos os encontros, no início nós fazemos então um acolhimento, né? Já que cada momento então possui uma intencionalidade. Esse para início de conversa e fundamentando a prática é o momento então que ele é mais teórico, né? A parte em que vocês compreendem como que vai funcionar então a etapa da descoberta. Depois vocês vão ter em torno de 30 minutos para se separarem nos pequenos grupos. E aí depois a gente volta para as discussões finais. Então, qual que vai ser o objetivo então do nosso encontro hoje? Agora que eu lembrei até, né? Eu tinha comentado no grupo lá que talvez a minha internet hoje poderia estar instável e tal pelo tempo. Então, caso esteja travando, vocês não estejam me ouvindo direito, vocês vão me comunicando, né? Por chat, ou liga o microfone e vai me avisando para ver o que eu posso, se eu consigo melhorar alguma coisa aqui, tá? Então, os objetivos do nosso encontro de hoje: entender a etapa da descoberta, explorar atividades que contribuem para a realização dessa etapa, planejar o desenvolvimento dessa etapa com os nossos estudantes. E aqui, durante a apresentação e diálogo, né, sobre o momento de descoberta, vá refletindo e registrando anotações que podem contribuir para a realização dessa etapa. Então, no momento que eu for passando os slides, vocês verem algo que desperta interesse em vocês em relação a esse tema, já vai anotando aí, tá com o celular na mão, já anota lá no bloco de notas, tá com papel e caneta aí ao lado, já faz algumas anotações para vocês não irem esquecendo, para depois conversar e debaterem nos grupos menores. Então, professor, no vídeo ao lado, podemos observar estudantes completamente alheios e desinteressados pela aula. Este é um desafio comum do nosso dia a dia. Então, eu vou apresentar um vídeo a vocês e, na sequência, então, eu vou solicitar para que nós acessamos o Jamboard, né, para responder um desafio proposto, tá? Esse Jamboard, então, vai ter a seguinte pergunta, né? O que você sabe
que pode nos auxiliar a superar este desafio. Então, como professor, vocês vão assistir o vídeo, aí vocês vão desvendar o que nós poderíamos fazer, né, auxiliar esse vídeo para superar o determinado desafio. Então, eu vou colocar o vídeo. Caso não estejam ouvindo, me comuniquem. Em 1930, os republicanos tinham a maioria da Câmara dos Deputados num esforço de aliviar os efeitos da... Alguém sabe? Alguém? Da Grande Depressão. Criaram uma... Alguém? Alguém? Um imposto chamado extra, emenda sagrada do aumento das taxas que... Alguém aumentou ou diminuiu? Aumentou as taxas num esforço de coletar mais fundos para o governo federal. Funcionou? Alguém sabe? Alguém sabe as consequências? Não adiantou nada e os Estados Unidos despencaram na Grande Depressão. Hoje nós temos uma polêmica semelhante sobre isso aqui. Alguém sabe o que é? Turma? Alguém? Alguém? Alguém já ouviu falar nisso? Aqui? Alguém sabe o que quer dizer? Significa que bem aqui no vórtice da curva vamos ter exatamente o mesmo número de investimentos públicos. Bem aqui neste ponto, alguém sabe como isto foi chamado pelo vice-presidente Bush em 1980? Alguém sabe? Economia 3 pontinhos do... Economia voodoo. Bom, né? Espero que nunca ninguém tenha passado por uma situação dessa, né, em sala de aula, ou quem sabe já passou e depois até pode compartilhar com nós, mas assim, aparenta, né, estudantes que estão desinteressados, alheios pela aula, mas também o professor, de certo modo, ele tinha todo o seu conhecimento, né, sobre o conteúdo que ele estava passando, ele era exemplar. Talvez, né, faltou um pouco de didática para esse professor, tentar despertar um interesse por esses estudantes, caso isso fosse possível. Então, eu vou abrir um Jamboard com vocês agora para que nós possamos então responder essa pergunta. Então vocês vão colocar pequenas notas adesivas sobre o que você sabe que pode nos auxiliar a superar este desafio. E depois a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Deixa eu abrir aqui um Jamboard para vocês agora. Aí, foi enviado então no chat, né, para vocês. Confirmem aí se vocês receberam e vão conseguir acessar. Deixa eu colocar aqui como editores. Tá, agora que eu mudei para editores, então talvez quem esteja entrando agora não apareça ali as opções, né? Deixa eu colocar aqui a pergunta para vocês. Para quem já assistiu o vídeo. Ó, pergunta eu coloquei aqui no meio. Vou colocar aqui no meio. E aí gostaria então que vocês me ajudassem a respondê-la, né? Como que nós poderíamos auxiliar a superar este desafio. Sugestões podem ser mais que uma. E depois, conforme o que vocês forem falando, nós vamos abrir para pequenas discussões. Boa noite, professora. Eu Olá. consegui entrar só agora, me desculpa, tá? Ok. Você já... Muita chuva, internet péssima. Tá, deixa eu enviar para você então novamente o link do Jamboard, caso você ainda não tenha recebido aí no chat. Não recebi ainda não, professora. Tá, estou enviando. Oi, prof. Oi, tudo bem?
Prof, tudo bem, você? Tudo bem. Viu? Eu moro bastante longe do meu colégio onde eu trabalho, não cheguei em casa ainda, estou no celular, ok? Tá, ok. Tá bom. Obrigada por avisar. Se cuida aí na volta para casa. Tá, por nada. Ok, obrigada. Deixa eu abrir aqui. Então, para quem chegou agora, ali que me pediu o link, eu enviei no chat. Nós assistimos um vídeo. Ele é de um filme, que aparenta assim um professor, né? Ele sobre o conteúdo ele tinha total domínio, mas para a turma com que ele estava ministrando a aula, era uma turma totalmente desinteressada. Parecia assim que ele estava falando para as paredes, né? Mas talvez ele não usou uma didática que conseguisse despertar a atenção daqueles alunos, já que o conteúdo ele explicava muito bem. Aí eu coloquei uma pergunta aqui para vocês, né? O que você sabe que pode nos auxiliar a superar este desafio? E aí eu pedi então para os cursistas irem colocando dicas, informações do que poderia ser abordado como uma forma de superar este desafio. Então vou esperar mais um pouquinho para que todos coloquem pelo menos uma sugestão. Então vamos ver o que vocês colocaram aqui. Promover o protagonismo estudantil, usar metodologias ativas, aulas mais dinâmicas e atrativas, despertar o interesse do aluno, ter mais empatia, buscar formas de cativar os alunos. Tem alguém que vai colocar uma nota adesiva. Ah, sim, ter mais empatia. Alguém de vocês gostaria de comentar um pouquinho sobre o vídeo em si mesmo e o que vocês colocaram ali, como explicar melhor essa pequena frase que vocês escreveram? Igual o professor. Alguém? Alguém? Oi, boa noite. Oi, prof. Eu gostaria de comentar. Assim, você falou, né, Ana, se alguém já passou por isso. Eu estou coordenadora da área de humanas, né, no colégio integral, e eu tenho um professor exatamente dessa forma. Ele tem um vasto conhecimento, inclusive é um professor concurseiro, passa em todos os concursos, mas que não tem didática nenhuma, não consegue prender a atenção dos alunos, não consegue ter domínio de sala e, consequentemente, ele não consegue explicar os seus conteúdos, né? E aí, eu, enquanto coordenadora dele, eu sempre converso, professor, vamos fazer umas aulas mais dinâmicas, né? Mais atrativas, vamos usar ali o Educatron, né? Vamos fazer uma aula no auditório, vamos usar multimídia, né? Até a avaliação, né? Eu sento com ele e elaboramos juntos, né? Nossa. Porque sempre as avaliações eram assim, 10, 12 questões abertas, quando, como, por quê, né? Da área de história. E aí eu falei, não, vamos colocar questões de vestibular, vamos colocar charges, tal, né? E é bem complicado, mas realmente, ainda mais nas componentes curriculares, que são muito teóricas. Sim. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande e procurar diversificar nossas metodologias aí para chamar a atenção do aluno. Ah, legal. Nossa. Essa é a minha contribuição. Sim, você falando isso de um professor, até me lembrei agora de um professor também, assim, que é mais ou menos no estilo que você comentou aqui. Ele já trabalhou 2 anos nesse colégio, né? Até por conta dele, assim, ele pegava muito atestado e assim, faltava mesmo, sem motivo, assim, sem avisar. Acabou fechando. Na época tinha o Selem espanhol, sabe? Aquelas turmas de contraturno.
até o colégio acabou perdendo Sim. né, de ofertar o Selem por conta desse professor. Né? Mas agora você falando, eu me fez recordar de um professor. Ótima contribuição, prof. Muito obrigada. Mais alguém que gostaria de comentar? Imagina. E aí a gente encerra esse momento aqui de acolhimento. Fica à vontade, prof. Olá, boa noite. Então, eu estou vivendo um pouco disso por conta que eu trabalhei por quase 16 anos só com língua espanhola. E aí, o ano passado, eu peguei projeto de vida. Então, eu fiquei um pouco perdida, porque tem conteúdos que não fazem parte da minha convivência, né? Fala muito de filosofia, fala muito de sociologia, pensadores. Então, de início, eu fiquei muito travada com os alunos. Tanto é que as pedagogas já vieram conversar comigo, né? Que tem que ser mais dinâmico. Então, eu comecei a fazer algumas coisas diferentes para chamar a atenção deles. E vejo que quando eu faço umas dinâmicas diferentes, eles gostam, né? Eles contribuem. Já fiz uma vez um que era um fio de linha, que era tinha que fazer um negócio da aranha, eles tinham que falar uma palavra, tinham que selecionar quem que eles gostariam de ter no convívio deles. Era tipo, agora não vou lembrar o tema da aula, mas era pessoas que eles queriam que tivesse no convívio deles. Eles tacavam para outra pessoa e iam fazendo a teia de aranha. E por último, esse tempo atrás, que eu fiz na sala da minha filha, inclusive, que eles gostaram bastante, chama-se a Batata Quente, que a gente tinha acabado de estudar um conteúdo, daí eu falei, vou ver se vocês estão afiados. Aí eu fiz a bolinha de papel, e a gente fez um círculo e ia atacando, com a musiquinha, né? Aí aquele que parasse a bolinha, ele tinha que responder uma pergunta minha sobre o tema que a gente tinha acabado de ver. E eles foram se divertindo, assim. Então, realmente, a gente precisa tá sempre se reinventando, porque se ficar sempre na mesmice, fica complicado. Sim, e legal, ótima contribuição, e pensando assim, ó, tipo essa da batata quente. Uma atividade aparentemente tão simples assim, né? Envolver uma bolinha de papel, organizar os alunos numa pequena roda, né? Você elaborar as perguntas ou fazer às vezes pergunta na hora, assim. Mas, ó, uma atividade fora do comum, vamos dizer assim, da realidade, aluno sentado lá, professor na frente, só passando no quadro, e algo interativo, né? Que os alunos se interessaram por essa atividade. Então, todas as opções que vocês colocaram aqui são alternativas, né? Que podem auxiliar a superar esse desafio. Porque no vídeo, ó, nós vimos tanto de um lado a realidade dos alunos, né, desinteressados, mas também de outro lado o professor, com toda a sua gama lá de conteúdo e expertise, mas que não sabia repassar, né, de uma forma que os alunos tivessem interesse. Ótimo, então, nós encerramos esse momento. Obrigada por todas as contribuições de vocês. Aí, ao longo aqui da nossa aula, ainda vai ter momentos que nós faremos interações. Então, vamos então para o início da nossa metodologia, a etapa da descoberta. Então, para início de conversa. Reunir informações, compartilhar conhecimentos e buscar inspirações são ações fundamentais para superarmos qualquer desafio. No acolhimento, experimentamos um pouco disso e no encontro de hoje vamos aprofundar essa discussão explorando as características da etapa inicial do Design Thinking, a descoberta. Então, a escola tradicional, mesmo aquela supostamente modernizada, ainda não se deu conta que sua função primordial é ensinar o aluno a pensar e a descobrir onde ele pode encontrar a resposta para as perguntas que ele tem. Rubem Alves. Tá? Então, aqui, para esse nosso início de conversa, então mostra, né, a importância de mudar essas concepções educacionais tradicionais, igual apareceu no vídeo, né, utilizando-se então de propostas inovadoras, como vem a proposta do Design Thinking. Mas claro, né, que
para tanto, né, neste encontro a gente vai discutir então sobre a primeira etapa então do Design Thinking, que é a descoberta. Então, todo o processo de descoberta, então ele vai aparecer ali com essa sigla, né, DT. Começa com uma observação das pessoas envolvidas no desafio, para que possamos entender quais são as suas necessidades antes de começar a pensar em um projeto. Bom, essas pessoas, né, que nós estamos falando, no caso, é a nossa realidade, é a turma que a gente escolher, é os alunos em que serão alvo da nossa implementação. Este é o momento da descoberta, de fazer os estudantes exercitarem a empatia e mergulharem no contexto do desafio. Então, podemos organizar essa relação em 3 etapas. Então, aqui antes de falar dessa etapa, então dá para a gente destacar então que as descobertas, né, elas constroem uma base sólida que, né, para que novas ideias, para que ideias inovadoras surjam, né, como a preparação correta. Essa é igual falou a frase ali, ser um abrir os olhos, né? Então a etapa da descoberta é esse abrir os olhos, né, que vai proporcionar então um bom entendimento para o desafio que vai ser proposto. No caso, aquela pergunta lá que vocês elaboraram há 15 dias atrás, né, que talvez ela se mantenha ainda para vocês fazerem a determinada metodologia. E esse abrir os olhos, então, né, ele pode estar organizado em 3 momentos, que é os momentos que estão destacados ali, que é entender o desafio, que é preparar e realizar a pesquisa com o público de interesse e coletar e reunir inspirações, então, né, para a solução do problema. Então, vamos ver no primeiro. Então, diante do desafio proposto, os estudantes devem identificar necessidades e oportunidades que vão auxiliar na geração de ideias e soluções. O outro, reunir informações e dados mediante a pesquisa é fundamental para conhecer melhor e se aprofundar no contexto do desafio. E o último, analisar os dados e resultados obtidos com a pesquisa é fundamental para encontrar inspirações que auxiliem a solucionar o desafio. Então, esses 3 tópicos se descrevem então como abrir os olhos, né, que é nessa etapa da descoberta em que vocês farão essa análise aí na turma que vocês pretendem fazer a implementação. Vamos compreender como esses 3 momentos podem funcionar a partir de uma aula do RCO. Para esse exercício, selecionamos a aula 32 da primeira série do ensino médio de projeto de vida, que aborda a introdução ao empreendedorismo. Tá? Então, depois, caso vocês queiram dar uma olhadinha na aula em específico, sempre no Class, lá no mural, né, eu posto no finalzinho, assim, link das aulas do RCO segundo trimestre. Daí sempre tá lá, tá? Caso vocês queiram depois, quem ainda, né, não trabalhou com essa aula, quem não conhece, né, por não ter projeto de vida, depois pode estar se aprofundando um pouquinho mais. Então, podemos considerar que para esse tema, o desafio seria como nós podemos identificar casos de sucesso de empreendedores e divulgar à comunidade escolar exemplos de superação de dificuldades e caminhos para o êxito. Olha, essa pergunta destacada, olha como é que começou. Como nós podemos... Lembram quando vocês montaram a pergunta 15 dias atrás? Como nós podemos, né? E aí já vem um verbo em seguida. O que vocês vão fazer? Identificar casos de sucesso de empreendedores e divulgar para a comunidade escolar exemplos de superação de dificuldade. Tá. Essa é a pergunta, né? O objetivo que tem essa etapa. Então, para entender melhor esse desafio, podemos retomar as trajetórias de empreendedores a partir de um material didático audiovisual. Então, eu vou apresentar um vídeo para vocês e a gente vai fazer um diálogo, né? Como que nós podemos motivar, então, esses estudantes a entender, né, os caminhos de sucesso percorridos pelos empreendedores. Qualquer coisa, caso vocês não ouçam, me avise.
Vivo de escribir. Una utopía que se ha hecho realidad. Busca trabajo, asegúrate un sueldo fijo, es lo que me decía todo el mundo cuando acabé la universidad. Necesité un par de meses para entender que la historia que habían escrito otros no era para mí. Yo quería ser copy y además en Cádiz. Rechacé los trabajos que me llegaban desde Madrid y creé mi blog. Mi padre me decía, hijo, tú estás chalao. Mi respuesta era, te apuesto lo que quieras a que dentro de un año estaré ganando más dinero que tú. Gané la apuesta. Y lo mejor de todo es que lo hice sin un plan fijo, tan solo siguiendo mi pasión, escribir. Un día publiqué un post en un blog referente del sector. Me dio tanta visibilidad que me pedían escribir páginas de venta, emails y contenido de grandes lanzamientos. Ya tenía mis propios clientes y así conseguí mi marca personal. Pero después vino el estrés y me hizo reflexionar. No quería tener cientos de clientes, pero por otra parte no quería dejarles huérfanos. Por eso creé Adopta un Copywriter, una metodología para ser copy, tener un negocio estable viviendo de escribir y no morir en el intento. Aunque al principio no lo tenía claro, me decidí por Hotmart. No es solo una plataforma, sino que su auténtico valor es el equipo humano que hay detrás. Quiero que en un futuro muy cercano haya copies y redactores para todos los sectores, porque las palabras son necesarias en cualquier negocio. Si algo he descubierto es que todo lo bueno que te pasa proviene de un único lugar: ayudar a los demás. Me siento orgulloso de que aquellas personas que siempre han tenido amor por la escritura encuentren una salida. Ahora, el copywriting y los negocios online te lanzan un bote salvavidas. Hay una gran oportunidad para todo el que quiera subirse. La oportunidad de reinventarte y construir la vida que quieres a través de las palabras. Yo vivo de escribir. ¿Y tú? Ele é em espanhol, né, mas dá pra gente entender bem ali, né, que mostra um caminho, né, de uma pessoa que percorreu, então, para alcançar o sucesso, né, um empreendedor, e aí destaca, né, todas as dificuldades que ele teve ao longo desse caminho. Alguém gostaria de comentar algo sobre o vídeo? Esse é um vídeo complementar, né? Pensando nessa pergunta aí, nesse objetivo para esta aula 32 que fala de empreendedorismo, é um vídeo que pode ser mostrado para os alunos. Mas o objetivo dele, então, aqui é para identificar, né, na região, porque, ó, identificar sucessos de empreendedores, né, e divulgar para a comunidade escolar. Então, os alunos provavelmente teriam que fazer uma pesquisa, ver quais pessoas que deram certo, né, e apresentar, né, e aí essa apresentação varia conforme a metodologia que o professor vai utilizar. Vai ser uma apresentação oral por meio de cartazes, de podcasts ou outra ferramenta. Revisitando os documentos curriculares. Então, na segunda reunião desta jornada, relembramos os principais documentos que guiam os encaminhamentos pedagógicos para o projeto de vida, né, que é os referenciais curriculares para a elaboração dos itinerários formativos e o caderno de itinerários formativos. Lembrando que eu já incluí, né, esses 2 itens para vocês, eles estão disponíveis lá na biblioteca, caso vocês queiram se inteirar mais, né? E aí, ó, cabe destacar que essa unidade curricular de projeto de vida, né, para quem não conhece, né, ela faz parte, né, de um nível flexível do currículo, que no caso ele está ligado, então, aos itinerários formativos. Ele não é um componente curricular, mas sim, né, um itinerário formativo. E aí tem uma portaria do MEC, lá, que foi instituída em 2018, né, que traz os resultados desses referenciais curriculares para a elaboração desses itinerários formativos, então. E aí ele contempla 4 eixos, tá? Aí tem investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo, que foram os eixos que a gente viu na nossa segunda aula, né, 15 dias atrás.
Aí cada eixo desses 4 eixos aí que perpassam o itinerário projeto de vida, cada um apresenta, então, habilidades específicas, né, que vão estar associadas a essas competências gerais da BNCC, tá? Aí, então, tem o eixo ali, ó. O eixo empreendedorismo objetiva expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulando ao seu projeto de vida. Então, esse eixo empreendedorismo é um dos 4 eixos, então, referente a projeto de vida. De novo, um é o investigação científica, empreendedorismo, processos criativos é o terceiro, e o quarto, mediação e intervenção sociocultural. Então, aqui tem um exemplo. Então, ó, do eixo estruturante empreendedorismo, eu tenho uma competência e uma habilidade. Isso conforme as disciplinas, né? No caso, matemática, por exemplo. Eu tenho um determinado eixo, cada eixo tem algumas competências e algumas habilidades. Então, vamos ver qual que nós identificamos aqui. Então, a competência geral da BNCC seria a sexta, né? Vocês sabem que existem 10 competências, né? Geral da BNCC. E aí existem várias habilidades, aí cada uma, né, constituída a partir de um componente curricular ou de uma disciplina. Então, a competência 6 é a do autoconhecimento, empreendedorismo e projeto de vida. E aí tem uma habilidade específica, então, que pode ser encaixada nesse eixo. Tudo em relação àquela aula 32, né, que é sobre projeto de vida. Aliás, sobre empreendedorismo. Então, a habilidade é reconhecer e utilizar qualidades e fragilidades pessoais com confiança para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais, agindo de forma proativa e empreendedora e perseverando em situações de estresse, frustração, fracasso e adversidade. Então, esse eixo 6 aí do empreendedorismo, né, ele está relacionado a essa competência, né, que é de valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né, e também de apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem, então, entender essa relação própria do mundo do trabalho, tá? Aí, o que é esse código ali que eu tenho EMIFCG10, tá? Vocês sabem que os 2 primeiros ali, o EM, refere-se então à etapa porque é ensino médio. O IF, então, ele vai corresponder a uma parte do currículo do novo ensino médio, que no caso é o itinerário formativo, tá? IF, né? O CG é porque está relacionado à competência geral, tá? E 10, então, é o número da habilidade. Então, sempre assim, vocês seguem essa noção. Sempre, por exemplo, o meu, quando é matemática, né, ele aparece no lugar ali, por exemplo, desse itinerário formativo, MAT, né? M-A-T. E aí, para vocês, dos componentes de vocês, também com as iniciais de cada área. A busca por informações com especialistas, então, é uma ótima maneira de entender melhor o desafio. Outras ações que os estudantes podem fazer neste momento. Então, aqui nós temos 3 indicações. O primeiro é compartilhar o que já sabe. Então, no caso aqui é compreender melhor um desafio, né, e revisá-lo. Por isso, então, que os estudantes eles podem conversar nos grupos sobre esse desafio, né, trocando informações e compartilhando pensamentos. Então, o que fala aqui nesse primeiro? O grupo pode escrever e compartilhar o que já sabe e o que desejam descobrir sobre o tema do desafio. Aí o outro é definir um público. No caso, definir um público, o desafio impacta a vida de quem?
devemos conhecer as pessoas envolvidas, suas necessidades e desejos. E aí, por último, esboçar um cronograma. Os estudantes precisam definir no grupo um cronograma das ações com os prazos e entregas previstas. Então, vejam, itens, né, momentos, então, que os alunos, dentro do desafio que vocês estão propondo, vocês vão ter que ajudá-los a desenvolver essas habilidades aqui, né, essas ações que devem ser feitas. Aí, considerando uma pergunta aqui para vocês, tá? Considerando o desafio, né, da divulgação de casos de sucesso de empreendedorismo local, né, que é o que está naquela aula lá 32. Quem seria o público de interesse na comunidade escolar nesse caso? Já que nessa aula, mesmo quem não conheça projeto de vida, tá? Não tenha projeto de vida aqui hoje, mas entende-se que a aula é sobre empreendedorismo, que eu quero questionar, deixa eu voltar até aqui, eu quero saber casos de... Onde é que tá a pergunta? Aqui, identificar casos de sucesso de empreendedores, né, e divulgar na comunidade escolar. Mas no caso, então a pergunta é, quem que seria o meu público de interesse nesse caso na comunidade escolar? Vocês conseguiriam me ajudar a responder? Acredito que na comunidade escolar seria a comunidade mesmo como entorno, a família e tal, porque eles iam conhecer casos de sucesso e iam se estimular, de repente, até, quem sabe, para empreender um negócio. Exatamente. Também, né? Para apoiar essas pessoas que têm essas empresas, né, que começaram. Isso mesmo. Então, essa comunidade escolar é a própria comunidade em si, é a própria região de onde a pesquisa está sendo realizada, né? Então, dependendo daquela pergunta lá que vocês elaboraram, vocês também então precisam pensar que público que vai interessar, né? No caso, dentro da comunidade escolar no geral. Vai ser só a escola? Vai ser os pais? Vocês querem atingir os agricultores? Vocês querem conversar, né, e comentar assim com a região, com o município? Não sei, né? Então, prepare a pesquisa. Para que os estudantes se aprofundem no contexto do desafio, o professor precisa planejar atividades que incentivem a busca por informações sobre o tema do desafio. É possível coletar informações com diferentes fontes, conversar com especialistas, levantar dados e informações com entrevistas ou realizar pesquisas em materiais didáticos ou de divulgação científica. Então, veja, né, é uma parte que nós, conforme aquela pergunta de vocês, organizar todo esse planejamento. Por exemplo, fale com especialistas, convide um especialista no tema do desafio para um diálogo com os estudantes. Você também pode apresentar aos estudantes vídeos com falas de especialistas no tema. E no desafio sobre o empreendedorismo, o professor pode, por exemplo, convidar um empresário local para uma conversa com os estudantes. Aqui, então, é um exemplo, né, sobre aquela aula 32. Aí, então, devemos pensar que a inspiração, né, é o combustível para as nossas boas ideias, né, e que vocês, professores, então podem, né, planejar essas atividades para que os estudantes explorem sobre múltiplas perspectivas aí esse desafio que foi proposto, tá? E essa seleção aí de atividades, ela deve, né, atender ao contexto escolar dos estudantes, né, e alguma ferramenta que eles tenham disponível. Vocês não vão elaborar ou pensar em uma atividade que não esteja relacionada ao contexto ou que os alunos consigam desenvolver. Converse com as pessoas, são outras dicas, né? Pessoas são uma valiosa fonte de inspiração. Oriente que os estudantes entrevistem ou apliquem questionário com as pessoas envolvidas no desafio. Explore o que já sabemos. Prepare uma pesquisa orientada no material didático ou de divulgação científica sobre o tema do desafio. Os estudantes podem também explorar outros materiais científicos. Bom,
Nesse exemplo 1 aqui, no caso, pensando lá na trajetória dos empreendedores, né? Por exemplo, os alunos eles podiam mapear, então podem, né, mapear casos de sucesso que teve no bairro ou na cidade. E aí também entrevistar empreendedores, né, para eles coletar informações sobre as histórias de vida e de trabalho que proporcionou esse empreendedor a atingir os objetivos e metas, né, que foram traçados por ele. Claro que trazer também os percalços, né, que foi enfrentado nesse caminho. Nesse exemplo 2, ali no outro balãozinho, que é sobre a trajetória, né, dos empreendedores, nós podemos então selecionar vídeos e reportagens, né, de casos de sucesso, pode ser anônimo ou de pessoas famosas, né, para reflexão com os estudantes, com o objetivo então de instigar, né, a partir de boas perguntas norteadoras. Por exemplo, é possível, né, perceber elementos comuns entre esses casos que foram apresentados nos vídeos, né? Como que surgem ideias empreendedoras nesses casos, né? E aí, aqui tem até uma pergunta, né, para vocês, qual outras, né, alternativas que nós poderíamos indicar para cada desafio, né, quando eu quero trabalhar com o meu contexto. Essa pergunta até dá para mim deixar ela em aberto nesse momento, porque quando vocês forem nesses pequenos grupos, vocês de certa forma vão pensar, né, em formas adequadas de trazer para o contexto, então, local em que cada professor vai fazer a sua implementação. Coleta inspirações. Então, tendo realizado a pesquisa com os estudantes... deixa eu ler de novo aqui. Tendo realizado a pesquisa, os estudantes podem reunir as inspirações que identificaram. Na pesquisa, os estudantes falaram com especialistas, entrevistaram pessoas ou observaram ambientes relacionados ao desafio. Agora é o momento de explorar esses dados e identificar inspirações e informações que serão úteis para a busca de solução do desafio. Aqui, então, é importante destacar, né, que após esse levantamento de dados aí feito pelos estudantes, né, é fundamental que eles explorem esses dados, né, que eles identifiquem aí inspirações que podem auxiliar no desenvolvimento da solução para aquele desafio que vocês montaram há 15 dias atrás. Falando nisso, agora a gente vai voltar, então, a se organizar, né, nesse momento, tá? Então, agora vamos trabalhar no tema que selecionamos e construir o passo a passo para realizar a etapa da descoberta com os nossos estudantes. Então, no grupo, o que vocês vão fazer? Vocês vão retomar aquele tema selecionado lá que vocês fizeram, vejam se vocês querem mudar ele ou não, né? Vocês já podem irem definindo os procedimentos, as regras, os passo a passo, né, que vocês vão fazer para o desenvolvimento desse momento de descoberta com os estudantes, tá? Então, ali mais ou menos 35 minutos, então, para esse trabalho. E aí, na sequência, vocês têm 5 minutos, então, para apresentar suas produções. Um detalhe. Agora, deixa eu parar aqui a apresentação um pouquinho. Aonde que vocês vão registrar? Agora, vocês, né, já foram separados naqueles grupos da semana passada. Vocês já podem, então, irem registrando no próprio material que vocês têm disponível lá no RCO. Vou mostrar aqui para vocês. Aí, uma pessoa só, por exemplo, deixa eu abrir aqui melhor para explicar. Então, aqui na turma de vocês vêm aqui, vão lá na atividade. Aí, vocês vêm aqui no plano de ação. Ó, plano de ação. E vocês abrem ele. Tá? Então, do grupo de até 5 integrantes, uma pessoa só abre o seu, tá?
e compartilha o link para os demais. Porque daí todas as alterações que forem sendo feitas, automaticamente já vai salvar aqui. Não precisa vocês salvar, nem fazer cópia, nem nada. Depois, no final, eu confiro aqui e vejo se as alterações que vocês fizeram já está salva. Aqui vocês já podem até tirar esse modelo de entrega, já deixa só plano de ação. Aqui, ó, vocês vêm e já começam a preencher, então, integrantes, já começam a preencher os dados que vocês já tenham em mãos, tá? E aqui, lembra daquela pergunta lá que vocês fizeram há 15 dias atrás? Pois bem, vocês já podem colocá-la aqui, tá? E aí, aqui só tá explicando, né, ó, que cada aula a gente vai construir uma parte. Então, vocês já podem vir agora para a descoberta, ó. É na reunião 4, é aqui. O que que vocês vão detalhar passo a passo? O que que vocês estão pensando em fazer com aquele determinado desafio, tá? Então, é um bem passo a passo. Quanto mais explicado, conversado aí nesse pequeno grupo, melhor, tá? Alguma dúvida sobre isso? Então, é uma pessoa só do grupo que vai lá no seu Class, abre, daí vem aqui, ó, compartilhar. Já arruma para que esse link esteja como editor, né? E enviam esse link para os outros do grupo. Caso até vocês fizeram um grupo no WhatsApp, já envia esse link lá no grupo do WhatsApp. E aí tudo que vocês forem modificando já vai estar salvo no Class dessa pessoa, tá? Porque daí depois, na hora de postar, a gente vai ver como que vai postar isso. Mas por enquanto seria isso. Alguma dúvida em relação a essa parte? Eu já vou organizando vocês para os pequenos grupos. Não. Deixa eu ver aqui como é que tá as salas. Deixa eu ver se ficou separadinho aqui. Tá faltando, né, pessoas a princípio. Essa é uma turma de... Ah, não, porque a turma essa turma agora, a professora Bernadette mudou. A professora Joyce também mudou. Então, mas mesmo assim, ainda tá faltando 2. Deixa eu ver aqui se tá certinho. Na primeira, teria que estar Vera, Inês, Jaqueline. Peraí que eu vou ter que fazer umas alterações aqui na sala. Deixa eu ver. Jaqueline, Inês. Ah, Jaqueline, que eu lembro 15 dias atrás ela não ia para outra turma, até que nós tivemos que deixar ela no grupo 1. Deixa eu ver se o grupo 2 tá certo. Ana Cláudia, Magda, professora Marlene. Grupo 3, Adriana, Maria, Natália. Grupo 4 é o que tá mais completo. Adriane, Cássio, Luana, Marta, Vladimir. Ok. Vou organizar o tempo, então. $35. E aí, vocês vão para essas salas, o grupo 1 fica nessa sala principal, mesma coisa. Eu vou passando ao longo das reuniões por cada grupo, tá? Para ver se tá tudo certo e tal. Às vezes eu só entro e fico ouvindo vocês e saio. Caso tem dúvidas, tem um itemzinho bem em cima, né, na sala de vocês que vai aparecer assim, pedir ajuda. Que daí eu visualizo aqui e vou automaticamente para a sala de vocês, tá? Qualquer dúvida, daí vão me chamando. Por enquanto eu fico nessa grupo 1 e aí eu vou passando de grupo em grupo. Ah, professora Marlene, qual grupo eu sou mesmo? Grupo 2. Você vai para o grupo da Ana Cláudia, da Magda e da Andréia. Tá bom? Então, alguns serão teletransportados, então. Até depois. Aí, o grupo é de vocês aqui, tá? Quem ficou nessa sala principal, agora fiquem à vontade aí para as discussões.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Oi. Oi. Mas não sei o que aconteceu aqui, que eu tô. Acho que vou ter que sair e entrar de volta. Tá. Quer ver? Deixa Ela eu ver. falou aqui na arte da criatividade, qualquer outra coisa que ela falou que não sei se é trabalho colaborativo. Isso de Porque assim agora. como eu e a outra professora que não está aqui hoje somos da área de educação física, e a Ana Cláudia, ela trabalha com projeto de vida, ela comentou que teria um tema relacionado aos jogos de tabuleiro. Daí a gente tinha escolhido esse tema no princípio, sabe? Mas podemos mudar também, não tem problema. Não, eu só queria entender direitinho como é que é esse tema de jogos tabuleiro aí. Seria para qual aula? Ana Cláudia, você consegue? Segundo, né? Não sei. Então, e a gente acabou nem decidindo, né? Eu e o Júlio estávamos conversando e aí ele propôs lá que, se eu não me engano, no segundo ano, porque eu não tenho turma de ensino médio, né? De projeto de vida. Eu só tenho sexto e sétimo ano. Escolar compartilhado comigo, talvez abra. Eu estou procurando aqui no Drive, que tem um monte de arquivo de projeto de vida que tem que achar qual deles que te fez. É verdade. Ana Paula, nós estamos com um pouquinho de dificuldade em achar o nosso tema gerador daquela aula lá. Estou procurando o Drive. Quem que fez as edições? Quem que abriu o arquivo aquele dia? Eu acho que fui eu, mas não estou achando. Tá. Deixa eu ver se eu consigo Será que não encontrar. foi o Vladimir, não? Vou ver se eu consigo encontrar aqui também. Qualquer coisa eu envio pra vocês. Acho que não. Não? Acho que não foi, mas vou procurar aqui. Tá. Eu também vou dar uma procurada aqui. Acho que achei aqui. Vou compartilhar aqui pra gente. Envia o link aqui no chat também, professor Cássio, para mim ver se tem de todas as turmas, que aí eu já vou até enviar em cada reunião também. Tá, obrigada.
Eu vou pedir que alguém abra, daí e compartilhe, porque daqui a pouco eu vou ter que ficar com o celular e aí eu não consigo dar sequência. Eu vou mudar. Eu estou no celular também, senão eu não estou em casa hoje. Para vocês. Aula. Ó, essa daqui fala como planejar meus objetivos, metas e ações ao longo do tempo. Estão vendo? Uhum, sim. Compreender a importância da organização para a concretização dos planos. Como que os seres humanos têm lidado com as metas e os objetivos coletivos. Como vocês poderiam incluir metas no seu dia a dia? O que vocês acham? Ó, essa daqui é que vai cair mais ou menos na época da apresentação, né? Quando a gente voltar. Só que então a gente vai ter que mudar o tema. A gente vai ter que mudar o tema. Voltar só um pouquinho. Deixa eu voltar. Tem isso aqui, né? O que vocês acham, meninas? Continuam nesse do autoconhecimento ou a gente muda? Para mim, independente. Oi. Vocês... Ó, o prof chegou. Depende. Porque como a gente não vai seguir o planejamento, tanto faz. É porque ele não tem que aparecer. Olha lá. Aí. Agora eu voltei, porque tava aparecendo uma tela, assim, pra mim eu não ia conseguir ligar meu microfone, porque tava dizendo que eu tinha que voltar pra sala principal. Da hora que eu escutei, a prof chegou, daí eu tive que apertar e voltar lá pra dar certo. Digam. Ô, professora, tira uma dúvida nossa, que a gente ficou meio na dúvida aqui. Essa pergunta que a gente lançou lá, naquela aula anterior nossa lá, nós temos que usar ela dentro do empreendedorismo hoje, é isso? Não, o empreendedorismo hoje foi só uma sugestão, um exemplo de como encaixar, né, o passo a passo do que fazer, né, para a próxima ali que é o descoberto. Mas vocês vão fazer tudo em relação a esse desenvolvimento pessoal e profissional que é o tema da aula de vocês. Beleza, então. Tá. Eu lembro que naquele dia, acho que a professora Adriane já tinha desenvolvido um trabalho semelhante no ano anterior com uma turma, onde fazia essa pesquisa. E aí eu acho que bate um pouquinho com o que foi falado hoje de buscar na comunidade consulta, né? pessoas de destaque, até para que os alunos vejam as possibilidades que tem, né? De comerciante. Exemplos, né?
Isso. Eles precisam identificar também, né, os nichos de Isso. trabalho em cada presente na comunidade. O que poderia dar certo, né? Isso é uma pesquisa mesmo que eles devem fazer, realizar. Então ali já acho que já bate um pouquinho com aquela aula, né? De deixar eles, instigar eles a descobrir. Buscar, né? Então acho que esse seria o ponto de partida, né? De buscar diferentes profissões, investigar o que faz, pessoas da comunidade que se destacaram em determinados com eles, né? Sobre a criatividade. Eu acho que seria uma coisa interessante. E daí eu poderia contribuir também, porque essa outra aula aí eu ia ter que pegar contigo o slide, que eu não tenho, né? Essa também eu posso mandar para você, mas é mais fácil de ser trabalhado, eu acho. Prof. Ana Paula, tá ouvindo? Oi, sim, tô ouvindo. Eu estou em dúvida, porque assim, ó, a atividade de hoje, a gente tá conversando ainda, decidindo algumas coisas, Tá. mas eu não entendi bem. É para a gente continuar editando aquele arquivo que nós fizemos na aula passada. No caso agora vocês vão... Onde que encontra esse arquivo? Tá, eu enviei para vocês aqui o arquivo, né, de 15 dias atrás, que a princípio vocês tinham feito a seguinte pergunta: como nós podemos identificar a importância da estratégia na resolução de problemas e situações cotidianas? Caso ainda vocês mantenham essa aula, né? Mas é isso aqui agora, algumas informações das que estão aqui, vocês vão transpor elas, que eu enviei agora ali no chat, né? Para um class de vocês. Escolhe aí quem que vai abrir, se é a professora Ana Cláudia, a professora Marlene ou quem for, e vocês vão editando por lá. Daí vocês dão permissão, né? Por exemplo, se a professora Marlene abrir o class dela e abrir o plano de aula dela. Então, ela vai dar permissão para vocês três modificarem. E aí já vai ficar salvo lá no class da professora. Agora, tudo nós já vamos ir organizando naquele slide lá, que é aquele que vocês vão entregar no final. Tá, é o plano de ação, né, que você Isso, tá falando. é o plano de ação. É certo, mas daí para mim trabalhar esse tema que elas escolheram, como é que eu vou fazer? Elas vão passar o tema para mim? Porque eu não tenho. Ela tem 9º ano, eu tenho o 1º ano do ensino médio, são coisas diferentes. Ah, sim. Então, vocês vão ter que tentar entrar em um consenso, ver... Tinha mais um integrante nesse grupo, né? Ele saiu? Ou não? Era só vocês duas? Pois é, acho que ela caiu. Ela deve ter caído. Não, Prof, mas assim, ó. Pelo que a gente viu na aula passada, não é especificamente uma aula. A gente pode trabalhar a partir de um tema. Isso. Exatamente. E esse tema a gente pode desenvolver junto e eu trabalhar no meu 9º ano, por exemplo, e ela trabalhar no ensino médio. Perfeito, exatamente isso. Vocês podem escolher um tema então que... o tema a gente desenvolve mesmo. Isso, que agrade gregos e romanos, né? Aí a professora Marlene no ensino médio vai fazer as adaptações, né, nesse mesmo tema para trabalhar com a sua turma. A professora Ana Cláudia vai fazer as adaptações para trabalhar com o ensino fundamental. Sim, acho que fica bem bacana, né? A gente faz um plano de ação e cada uma faz a implementação na área, né? Exatamente isso. Tenta escolher algo assim que seja bem abrangente. Se for pegar esse de estratégia, eu posso juntar ele com a criatividade e fazer eles trabalhar estratégias criativas. Exatamente. Estão me chamando no grupo 3, tá? Daqui a pouco eu volto aqui. Agora eu vou deixar vocês conversarem aí. Até mais. Bom. Tem mais um sobrenome, mas não parece. Tá, então vamos fazer com o 1º ano, né, Natália? Pode ser. Tá. A temática, então, liderança colaborativa. A temática, a aula do RCO é a aula... Agora, para mim, a aula 39, para você.
Qual é a tua aula, Natália? A minha é 27 e 28. 27. 27, 27. Ô, Ana, aproveitar que a Ana está aqui, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. A gente está bem complicado aqui. Eu não tenho turma de ensino médio. A Natália tem primeiro e segundo ano. Só que o dela é regular. O meu é integral. A Maria não tem. O Júlio tem, que ele não está participando hoje, mas também é regular. E aí, a gente encontrou um conteúdo que tem tem no integral e tem no regular, só que são turmas diferentes. Tá. Um São tema. diferentes. No caso, tem vocês problema? Não, vocês encontraram um tema, né? Em comum. Isso? Sim. Ótimo. Sim. Pode Isso. sim. E aí cada um então vai fazer as adaptações necessárias, né? Você para tua turma, a professora Natália, o professor Júlio para sua turma, mas com o mesmo tema em comum, que é a partir desse tema, né, que vocês vão elaborar todo o plano de ação. Tá, mas daí lá no plano de ação, posso colocar como se fosse, por exemplo, primeiro ano, aula 39? Pode. Pede lá. Sim. Eu tenho que colocar o número da aula? Isso. Daí você detalha. Então tá bom. Tá, você detalha isso, tá? Eu só vou ter que sair porque teve uma cursista que saiu e agora eu preciso colocar ela de novo. Eu já volto aqui se vocês precisarem de ajuda. Tá ok. Beleza. Ô, Natália. Não percebem o potencial que eles têm, né? A gente, quando você tece um elogio, coisa assim, eles meio que desacreditam, né, do que você está falando. Então, eles acham que a gente não está falando dele. Isso, eu acho que a gente precisa fazer ali, aproveitar esse momento, né, do curso, desenvolver essa questão. Acho que vai contribuir muito. Que ambos podem fazer, né? As profs de educação física também podem estar realizando. Então, ali a gente coloca o objetivo de aprendizagem, qual vai ser a temática, né, da aula. O que são essas provas, né? Essas provas. Não, e vocês ainda que estão em cidades maiores, né? Os alunos, eles ainda conseguem se ver em alguma profissão diferente. Aqui é muito difícil. As cidades são muito pequenas, né? Pequenas em volta. Então, a gente tem Paranavaí, que é maior, Umuarama, mas os alunos não vão para lá. Eles não conhecem nada, além desse mundinho deles. E aí, o que tem para trabalhar aqui para um jovem? É um supermercado, é uma fábrica de torneira, né? Então, aqui é difícil porque eles não conseguem se ver numa profissão diferente. A gente tem que pagar o ônibus para conseguir estudar, né? Para fora, para poder estudar. Eu mesmo estudei em Paranavaí, passei 4 anos indo e voltando. Né? 1 hora para ir, 1 para voltar, então era bem difícil. Mas aí, né? prof. Jaqueline, você pode aproveitar uma dica, né? As possibilidades, né, que a vida tem, que a escola abre campo para isso, né? Eu acredito muito nisso ainda, né? Sim. Mesmo sendo de uma cidade pequena, são muitas possibilidades que ele pode estar ali. Vírgula. Cognitivo e socioemocional. E utilizar esse reconhecimento para superar desafios e alcançar objetivos
pessoais e profissionais. Computador em casa. Eu não tinha nada também, eu acho que... Né? Imagina. E hoje... eles têm tudo, né? Eles às vezes tem pai que apoia, tem tanta coisa. Gente, eu não estou conseguindo achar o formulário. A prof entrou aqui na nossa sala. Oi, deixa eu ver se é esse vocês aqui. querem abrir o plano de ação? É, isso que eu consegui abrir aqui. Ah, tá. Daí quando você abrir, você já vai Gente, lá mas no canto direito e abre para compartilhar, né? Para que ele fique, para que todo mundo consiga editar e daí envia o link aqui para que todo mundo tenha esse mesmo material. No canto direito? É, depois que vou. É nessa pessoinha aí, ó, com maisinho. Eu e as minhas. Azulzinho ali, o botãozinho azul, com uma pessoa e o Tô maisinho. compartilhando com vocês, mas eu quero ver. É ali do ladinho nesse botão azulzinho, ali com essa pessoinha ali e o mais. Ah, é no mais. Isso, Tá. ali, ó. Tô aqui com esse mouse pra lá e pra cá, não me acho. Já coloque. Agora lá, ó, vai em restrito. Acho que só ali em restrito você vai em qualquer pessoa com o link. Pode ser. E aí do lado você vem como editor. Ali onde é que tá leitor. Isso. Eu copio o link. Ela não fez o nivelamento. Terça-feira. Já copio o link. Eu não tava no nivelamento. Isso, e daí concluído. Concluído? Isso. E daí agora pode enviar esse link aqui no chat. E agora eu coloco aí no chat? É, que daí todas que estão aqui vão conseguir. Apesar que eu não fiz... Ah, tá. Daí quando eu fazer a alteração aqui, já vai direto para elas, né? E quer ver um detalhe bem importante também? É isso, né? Lá em cima, onde está o seu nome, tem uma estrelinha, né? Selecione ela, porque dela vai ficar nos favoritos. Que daí quando você for procurar lá no Drive, isso vale para todas, tá? Todas vocês aí. Aí quando vocês colocarem essa estrelinha, vai ficar mais fácil de vocês acharem esse arquivo. E caso vocês criem o grupo do WhatsApp, envie esse link lá no grupo daí, que é só esse material agora que vocês vão mexer. Todas as aulas. Tá. Então tá, aí eu não lembro onde que tá aquele primeiro que a gente fez. Eu vou ter que ver para eu marcar essa primeira parte que jogos e brincadeiras, coisas lúdicas com isso, por exemplo. Ou com outras coisas, né? E quando eu fiz, a gente fez sobre cartaz, porque a gente aproveitou que tinha amostra cultural na escola, e aí então eu pedi para eles soltar a criatividade deles e fazer em cartaz, convidando as pessoas para a amostra cultural. Né? Era uma forma deles exercitar a criatividade. Mas como essa aula já foi, a gente não pode usar essa aula, né? Tem que ser uma aula que vai acontecer. Não, isso aí foi o ano passado, que é a mesma aula do ano passado. Ah, tá, entendi. Não foi ainda, esse ano não foi ainda. Que número que é essa aula? Essa aula é... 26.
Mas nós não tínhamos visto, Ana Cláudia, que tem que ser depois do tri. Isso. Sim. E de repente, depois de pesquisar, de repente trazer, convidar alguns para vir até o colégio, para contar que chegar essa liderança, a mudança na vida. Não uma palestra, né? Uma palestra, Palestra não, é só colocarem, né? Não é uma palestra, mas uma sim roda de conversa. uma roda de né? conversa. Pesquisa, Segundo. revista e discussão. Pesquisa, entrevista, discussão. Essa etapa da descoberta, né? É a primeira etapa, isso mesmo. Prof, corrige lá no Sync. Tira o S e coloca ING. Aí. Ah, ele estava com aquela série na cabeça. Stranger Things. Vamos lá. Pode ser isso? Não, né? Oitavo e nono. As casinhas, escrever os objetivos deles dentro das casinhas, quais seriam os obstáculos. E aí, perto dos obstáculos, tinha aquelas indicações: volte 2 casas, fique uma rodada sem jogar, né? Que é do jogo. E aí, perto das metas, que é o passo, né, para eles, né? Os passos para conseguir os objetivos, realizar, tinham algumas indicações: avance 2 casas, né? Algo no sentido, volte no início do jogo. E aí teve um grupo de alunos que fez totalmente diferente do modelo tradicional. Eles escreveram várias fichinhas, e essas fichinhas eram enumeradas, então eles não escreveram no jogo os objetivos, os obstáculos, eles escreveram nas fichinhas. Então, caía, por exemplo, a pedrinha deles lá na casinha 5. Perguntava lá na fichinha: qual é o seu maior objetivo ou qual é o seu maior sonho? E aí teria que responder oralmente, né? Então, foi algo criativo que foi diferente, né? Não foi do modelo tradicional. Então, não sei, né? Os meus alunos do 9º ano e do 8º já desenvolveram o jogo de tabuleiro, no sentido dos objetivos, né, que eles têm. Mas é bem bacana, eu gostei bastante. Eu estou fazendo um jogo de tabuleiro com o 6º ano, que é sobre alimentação saudável.
E daí também é assim como você está falando, com as cartinhas. Só que daí é com cores, sabe? Onde tem a cor amarela, tem que pegar a cartinha amarela e ver o que fala. Aí também assim, você se alimentou mal hoje, volte 2 casas. Você se alimentou corretamente, avance 3 casas. É assim, é bem... Acho que o projeto de vida não dá, tem que ser em grupo, né? Eles não trabalham. Deixa eu ver se a Ana voltou. Oi, Ana, oi. a gente está meio perdida aqui. Como a gente não tinha feito nada na aula passada, que deu aquele problema de troca, não troca de turma. Sim. Aqui, ó, você tá conseguindo visualizar a minha apresentação aí? Aham. Tá. Essa parte aqui, que era para a gente ter feito a aula passada e a gente não fez. Acabamos de fazer. Tá? Ok. Aí nós temos que fazer isso aqui também. Tá, isso aqui ainda, conforme vai passando as etapas, agora nas próximas semanas, vocês vão complementando, porque, por exemplo, tem coisas que ainda vocês não conseguiram se programar, tipo ali a metodologia, as etapas, né, que é o que vocês vão ir nos próximos slides com mais detalhes. Ah, tá. Então, hoje, o que é para a gente fazer? É essa pergunta aqui do desafio ser resolvido pelos estudantes? Isso, agora passa para o próximo. Essa é a pergunta, né? Que no caso era a pergunta de 15 dias atrás. E aí o próximo slide. Isso. Vai para o próximo slide. Não esse, o outro. Esse aqui. É o outro agora. O próximo ainda. Esse aqui, ó. Que é esse aqui, vocês vão detalhar agora minuciosamente. Claro que não vai dar tempo hoje porque tem 3 minutos, né? Mas ao longo, então, até a próxima semana, tentem, né, ir colocando ali ideias. Hoje eu tive uma ideia, vou abrir esse slide e vou digitar. Outra professora teve uma ideia, vou colocar. Que daí na próxima semana vocês finalizam essa, né, para não deixar atrasado, e já vão para a próxima, que daí é o próximo slide, entendem? Mas aqui é para colocar minuciosamente, detalhadamente. Então a gente... Pode falar, prof. Tá. Então a gente não precisa fazer esse aqui ainda, o 3, o componente curricular não, aqui. Vocês vão completar ele até o final. Então beleza. Tá. Então tá jóia, era essa a nossa dúvida. Isso, então nós precisamos fazer aqui. Tipo, escrever. O que a gente pretende fazer aqui. O que vocês pretendem fazer a partir do tema que vocês pensaram, ou a partir da pergunta que vocês estão elaborando, né? Que elaboraram no caso. Sim, beleza então. Obrigada. Ok, de nada. Aí, como vocês não escreveram... que agora... Só como vocês não escreveram aí, no momento que vocês forem compartilhar, né, vocês falem aí o que vocês montaram até então e o que vocês estão pensando, né? Uma entrevista, o quê, tá bom? Beleza então. Tá bom. Obrigada. Né? Então, assim, olha, deixa eu mostrar esse caderno para vocês de uma aluna. Peraí. Ô, Ana Paula. Oi. Enquanto a Inês não volta, eu não consigo escrever. Olha isso aqui, meninas. Não sei se dá para ver a letrinha dessa menina. Mas é bem organizado, bem bonito. Super. Ó, isso aqui é um caderno de caderno de contos, tem 60 páginas. Gente. Tá. Veja só essa menina. A mãe mora em Portugal, ela mora com a avó, né? Então, assim, essa menina aqui, ela já está no caminho. E, às vezes, ela só precisa de nós para falar, viu? Você escreve muito bem, você desenha melhor ainda, você é talentosa, vai fazer o teu potencial, é só você desenvolver, ponto. Lindo, lindo. Eu acho que é isso que a gente precisa, é um trabalho dessa maneira que a gente pode apresentar para a professora. Né? Jaque. Isso mesmo.
Você que Ai, falou que... eu não estava conseguindo escrever. que não estava conseguindo escrever, né? Então você vai lá no arquivo, você clica arquivo, fazer uma cópia, toda a apresentação. Peraí. Tá, eu fiz isso da outra vez. Isso. Daí você vai compartilhar ele Aí de já novo. posso fazer a cópia? Aí faz a cópia, aperta Com lá as mesmas pessoas? Aperta lá na estrelinha para deixar em favoritos. Aperta em compartilhar, igual eu fiz aquele passo a passo lá, e envia daí pro teu grupo. Enquanto você vai fazendo isso, nós vamos apresentando aqui o que o pessoal já fez. Então esse é o momento de socializar o que vocês conseguiram desenvolver nesses 35 minutos aí. Alguns grupos ainda estavam definindo a pergunta, coisa que é normal. Mudaram de tema, né? Tem alguns que já avançaram um pouquinho, mas é assim que vai funcionando. Agora, como vocês vão ter sempre o mesmo slide para mudar, vocês já vão saber qual é o próximo passo a ser feito, no caso. Então, para os próximos encontros, a gente vai conseguir agilizar ainda mais o trabalho. Não se preocupem quem não conseguiu escrever nada sobre a aula de hoje, né? Mas vocês vão ter aí uma semana para pensar, pelo menos, né, sobre. E aí, na semana que vem, caso vocês não consigam escrever durante a semana, na próxima reunião nossa, vocês acham um tempinho também para escrever o que pensaram sobre o dessa semana, né? Já que semana que vem já vai ser um novo passo. Então, como é o momento de compartilhar, o grupo 4, que acho que é um dos que está mais adiantado pelo que eu estava andando assim pelos grupos, poderia socializar mais ou menos o que vocês já produziram, caso queiram compartilhar a tela, apresentar, destacar como que vocês pretendem encaminhar essa descoberta aí com os estudantes. Quiserem apresentar num geral, rapidinho, o que vocês montaram, fazendo um favor. Será que alguém do grupo... Ah, sim, professor Cássio. O Cássio é nosso capitão. Bora lá. Atrasar a janta, mas tá bom. Vamos lá. Tem que passar aqui e pegar falando isso. A gente seguiu mais ou menos o que a gente tinha discutido daí na vez anterior. Deixa eu só achar aqui. Então, o objetivo de aprendizagem é reconhecer as qualidades e fragilidades no aspecto físico, cognitivo e socioemocional, utilizar esse reconhecimento para superar desafios e alcançar objetivos pessoais e profissionais. Né? Temática da aula, o descritor, esse aqui depois a gente vai achar certinho, né? Desenvolvimento pessoal e profissional. Recursos pedagógicos, colocamos algumas coisas, a gente vai dar uma melhorada depois. Começar com a apresentação de vídeo, uma pergunta inicial... E aí depois a gente vai desenvolver melhor. Estratégias avaliativas. Então a gente vai ver, na verdade, isso aqui a avaliação vai ser pelo desenvolvimento, né, do trabalho deles. A gente vai fazer relatório, à medida que eles vão avançando nos desafios. Ele quer despertar o interesse dos alunos por meio de vídeos, dinâmicas de grupo, discussão, entrevistas. Isso tudo vai gerar uma avaliação do trabalho. Estratégia pedagógica. Organizar eles em pequenos grupos, determinar tarefas e etapas a seguir. Os encaminhamentos pedagógicos através de pesquisa, entrevista e discussão. Né? Debate, discussão. Metodologia, né? Essa que nós estamos falando. Design, etapa da descoberta. E aí o plano de ação, né? Os estudantes terão uma compreensão mais clara sobre o que são qualidades. Não adianta falar de qualidade e potencialidade sem saber o que é isso, né? Na carreira profissional. Então, seria tratado desde o começo, o que cada um tem que identificar. Aí eles vão listar, vão fazer uma introspecção ali, identificar o que eles têm como qualidade e o que eles precisam melhorar, para ter uma visão mais clara de quais são essas qualidades e
quais são as áreas de interesse que se encaixam com aquilo da sua característica. Os estudantes serão capazes de mapear áreas em que têm interesse e habilidade, utilizando um gráfico simples. Os estudantes estabelecerão metas relacionadas às áreas identificadas, visando desenvolver suas qualidades e potencialidades. E aí vem o desafio, né? Eles vão identificar expoentes locais em diferentes áreas, profissões e realizar entrevistas com os mesmos. E, ao mesmo tempo, vão realizar um paralelo com as suas próprias qualidades, né? Então, eles vão ver nos outros o que deu certo aqui e o que eles têm de qualidade também que poderiam explorar num caminho ou no outro. Mais ou menos isso, tá? É que muito corrido aí, Tá. mas a ideia seria isso. Sobre o slide, passa para o próximo slide. Fazendo favor. O próximo ainda. Que esse é só, ele ficou aí para mostrar. Aí, ó. Esse, no caso, é o que nós devemos, então, pensar, já que nenhum grupo ainda conseguiu respondê-lo, tá? Então, dessa semana para a próxima semana, aqui é o da descoberta, que é o que foi visto hoje. Então, aqui é onde vocês vão detalhar. Isso vale para todos os grupos. Eu já vou aproveitar como está aberto aqui do grupo 4. Então, aqui vocês vão detalhar passo a passo como que vocês querem que os alunos de vocês desenvolvam determinado tema. No caso aqui do grupo 4, o professor Cássio leu ali onde que estava a pergunta, né? O que eles querem desenvolver. Isso vale para todos. Por exemplo... Uma das ideias aqui, professora... Tá, pode ficar à vontade. Aqui tu não conseguiu colocar no slide, mas a ideia era que eles encontrassem expoentes locais, né, nas profissões, e que cada grupo destacasse um expoente local, colocasse uma foto, um pouco do histórico da pessoa, qual que é a influência dela naquela determinada região, Sim. Qual que é a identificação que ela tem, de repente, se ela estudou naquela escola. Nós temos várias pessoas, por exemplo, ali do nosso colégio que são expoentes, né? Então, nós temos, por exemplo, o Cuca, treinador de futebol, passou pelo Zardo. Então, tem algumas coisas assim que a gente, daí cada grupo faria uma apresentação desses expoentes para ajudar até na descoberta do que eles querem fazer. Perfeito. Essas ideias aí que você falou agora e o que vocês falaram nos grupos, quando vocês tiverem um tempinho, né, como você vai compartilhar esse link aí com todos do seu grupo, tô com um tempinho agora de 5 minutos antes de ir para aula, vou registrar uma ideia que eu tive do que nós podemos fazer. Vem aí e registra. Depois outro professor vai registrar, vão colocando informações aí dentro desse slide de descoberta, que aí na semana que vem vocês já dão uma melhorada nele. Agora volte para mim lá nos 2 slides iniciais, fazendo favor. Nesses slides iniciais, não se preocupe em preenchê-los todos agora, porque isso ao passar das aulas, né, vocês vão preenchendo, vão retomando ali, vão melhorando, vão tirando uma coisinha, acrescentando outra, porque vocês só vão me entregar isso, né, provavelmente começo depois que passar as férias. Então vejam, vai ter um tempo que em toda aula vocês vão ter esse tempinho para estar retomando, tá? De momento, ótimo, todos o que vocês incluíram ali, muito bom. Só lembrem daí de colocar nesse slide 4 lá, que é o R4 da descoberta, o que, por exemplo, que o professor Cássio falou ali, o que vocês pensaram em desenvolver com os estudantes aí para chegar nesse expoente local, tá? Só vai dar tempo de abrir o do grupo 4, mas abrindo esse do grupo 4, os demais grupos já têm uma noção, então, e entendam que esses 2 slides iniciais aí, com essas tabelas, não necessariamente precisa estar completo hoje. É algo que vocês vão completando e melhorando ao passar das aulas, tá? Alguma dúvida? Não tão agora, a dúvida agora não, né? Quem sabe daqui a pouco, né? Mas assim, a ideia do WhatsApp, caso vocês queiram criar aquele grupo lá, enviar, por exemplo, o professor Cássio, o professor Vladimir e os demais integrantes do grupo vão criar um grupo do WhatsApp. Envia esse link aí, nesse grupo do WhatsApp, que aí toda hora que alguém conseguir
fazer um preenchimento ali de 2 minutos, fazer uma leitura, incluir uma informação que talvez não foi discutida, vocês só colocaram a informação, mas daí quarta-feira que vem, quando vocês se reunir, né, já vai ter várias coisas ali que vocês podem daí ir melhorando e adaptando, daí conversando no grupo. Mais alguma dúvida? Seria isso? Então, professor Cássio... Aquela foto, então. Pode falar, professor. Não, aquela foto, então, né, prof? Exatamente, aquela foto. Eu ia pedir pro professor parar de compartilhar. Então, vamos lá para nossa foto. Todo mundo cheio de casaco. Peraí, para mim apagou aqui umas fotos. Então, alguém tira um print aí também, por favor. Foi... Aí, se alguém puder enviar lá no grupo para nós. Então, se vocês estão sem dúvidas, qualquer coisa me mandem no privado ou naquele grupo. Tenham uma boa noite, uma boa semana. E aí, continuamos as discussões quarta-feira que vem, tá? Tchau, tchau para todos. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Adriana, coloquei lá. Pode.